A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreado pelo pastor Georgen. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de adulto. Lembrando também que esse canal também ele comenta a lição dos jovens. Antes da gente começar a comentar a lição, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você deixa o like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra para a glória de Deus Pai, certo? A lição que nós vamos comentar é a lição de número 11. Ela tem como tema os prejuízos da mentira na família. O texto áureo, que eu digo que é a primeira base da lição, se encontra lá em Colossenses, capítulo 3, versículo número 9, que diz assim: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A verdade prática nos diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz frutos para o bem, certo? A segunda base da lição nós vamos encontrar na leitura bíblica em classe, que é muito importante, é o que vai sustentar todo o estudo. Você vai encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo número 11. Peço que você leia com seus alunos, é de suma importância essa leitura. A introdução, separei aqui alguns pontos importantes da introdução, diz assim: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Então, como essa lição ela está voltada para a família, que é o fator principal da lição, então vai mostrar aqui sobre esse casal, Ananias e Safira, certo? Então, vai mostrar que o casal proferiu ou aderiu à mentira. E nós sabemos o que levou às consequências que veio sobre eles, certo? Ao longo da história da igreja pós-pentecostal, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilhar a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Então, vocês vão ver que no início da igreja, a gente vai ver ao longo da lição, explicando muito bem sobre isso, eles tinham esse sentimento de pegar as suas coisas e venderem e darem para os pobres, certo? Então, a igreja primitiva foi, no início, fez muito esse ato, certo? Então, Ananias e Safira, eles fizeram isso, mas usando mentira, que teve uma ação, teve um resultado negativo na vida do casal. Então, eles negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos. Eles faziam isso muito bem, certo? Mas Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Então, isso é um ponto importante que nós vamos tratar ao longo da lição, porque o motivo principal que levou os dois a cometer essa mentira absurda foi de chamar a atenção. E muitas vezes não é diferente dos dias de hoje. Procuramos chamar a atenção nas igrejas ou dentro das igrejas para os líderes, para nos mostrarmos que somos capazes, que somos melhores do que outras pessoas, mas isso são atitudes que não agradam ao nosso querido e bom Deus, irmão. Exatamente. E assim a gente chega no primeiro tópico dessa lição, cujo título é Uma Conversão Duvidosa. E o primeiro ponto é: por que uma conversão duvidosa? O autor da lição faz essa pergunta, que é retórica. No desenrolar da lição, nós vamos ver os aspectos das escolhas ruins que fizeram Ananias e Safira.
Mas a introdução dessa história pelo comentarista da lição começa questionando a raiz do problema. A falta de caráter nesse casal demonstra que não houve transformação após a sua conversão. A impressão que dá é que eles eram atraídos à convivência na igreja, mas o Espírito Santo de Deus não havia achado lugar para transformar o caráter de Ananias e Safira. Portanto, o comentarista da lição assevera, é uma conversão duvidosa. O tipo de conversão que faz as pessoas serem atraídas pela atividade social da igreja, mas que não necessariamente deixam o Espírito Santo trabalhar nas suas vidas, modificando o seu caráter. Jesus diz que é preciso que o homem experimente um novo nascimento. E essa nova criatura tem uma natureza totalmente diferente. E as atitudes desse novo nascido agora estão alinhadas com a vontade de Deus e gradativamente, queridos, esse é um processo gradual. Você vai deixando para trás as atitudes do velho homem. Então, o comentarista da lição conclui o primeiro ponto desse primeiro tópico, enfatizando que no início do movimento de Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. O segundo ponto, ainda do primeiro tópico, tem como tema a comunhão na igreja de Atos. Ele vai tratar sobre a comunhão aqui, certo? O que aconteceu na igreja de Atos mostra, e o texto é muito claro sobre isso, sobre essa maravilhosa comunhão. Está subordinado em Atos capítulo 2, versículo 42, afirma categoricamente, diz assim: eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quer dizer, há aqui uma afirmação certíssima mostrando que a comunhão na igreja de Atos existia muito bem. Certo? É uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão, mostrando com firmeza. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Quer dizer, tudo isso que eles faziam era no sentido de comunhão, de amor, entendeu? Não para mostrar que eram capazes, que podia fazer alguma coisa, mas que Deus era que constrangia, a palavra de Deus constrangia a agir com amor e dedicação, principalmente aos mais necessitados. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar aos mais pobres de Jerusalém. O exemplo o espírito da primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Quer dizer, Barnabé que deu um exemplo. Vocês vão ver lá em Atos capítulo 4, do 36 ao 37, diz assim: ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Ele fazia isso de forma voluntária, não era forçado, não era induzido a esse ato. Quando a gente faz alguma coisa para Deus, a gente faz de forma voluntária, faz porque ama. Então, a comunhão na igreja de Atos era notório, as pessoas viam isso claramente no proceder e na vida dos irmãos naquela época, meu Deus. Exatamente, irmão Salomão. E no terceiro ponto, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. A gente precisa lembrar, mais uma vez, que nesse trimestre estamos estudando relacionamentos familiares. Aqui se tratavam de marido e mulher. Verdade. Nós precisamos aplicar essa história à nossa vida prática. E o que nós aprendemos com esse casal foi que a mentira trouxe a tragédia para dentro de casa. Como nosso irmão Salomão falou, foi a inveja o motivador principal do que esse casal fez.
Observe que no capítulo 4 de Atos é descrito, no finalzinho do capítulo 4, a oferta que Barnabé faz. Certamente esse casal observou como a igreja reagiu muito bem àquela oferta tão generosa e amorosa, mas com as motivações corretas, queridos. Não para exaltar a si mesmo. Barnabé fez de todo o coração e com singeleza, com pureza de coração. Diferente de Ananias e Safira, queriam experimentar também a euforia dos irmãos ao verem a sua oferta. Queriam experimentar de forma mentirosa, irmão Salomão, aquilo que o irmão Barnabé experimentou de forma genuína, uma comunhão profunda, uma alegria entre os irmãos. Então, de forma invejosa e hipócrita, eles planejaram fazer isso, comprar a experiência que Barnabé havia tido. E nós observamos que, motivados pela inveja, tem alguém por trás aí. Pedro deixa claro que Satanás foi quem plantou isso no coração deles. Foi Satanás quem impulsionou essa atitude. Então, é importante nós lembrarmos que Satanás impulsiona aqueles que dão lugar para a concupiscência da carne, mas com o objetivo de trazer, irmão Salomão, sempre tragédia. Ele não veio senão a matar, roubar e a destruir. E foi isso que ele conseguiu fazer, porque esse casal abriu brecha para ele. Amém. O quarto ponto do primeiro tópico ainda, já concluindo esse tópico, tem como tema: quando a mentira e o engano enchem os corações. Aqui vai mostrar quando aconteceu o procedimento que Ananias e Safira fizeram. Exatamente como aconteceu. Ele diz aqui a lição: cheio do espírito incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias. Isso está lá em Atos, capítulo 5, o versículo do 3 e o versículo número 4. Ele diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentasses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que fostes esse desígnio em teu coração? Várias perguntas que Pedro faz aqui a ele. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias poderia vender aquilo ali e não, simplesmente ficar com toda a parte. É meu, eu dou à igreja, eu não dou. Não tem problema nenhum, não tinha problema nenhum com isso. Mas quando ele vendeu e foi à presença para entregar aquela herdade, ele disse que foi um valor, mas foi outro valor, retendo uma parte de combinado com a sua esposa. O objetivo, a gente sabe, para ganhar pontos, para ser reconhecido, mas só que nós sabemos que Deus, ele vê todas as coisas. E lembrando para os irmãos que isso aqui aconteceu já no período da graça. A gente não deve esquecer disso, que já foi na graça já. No período da graça, não foi antes da graça. Não foi antes da morte de Cristo, foi depois da morte de Cristo. Então, já estava no período da graça. Certo? O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias. Então, ele tratou com Ananias e com a sua esposa. Sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos, ele diz aqui em Atos capítulo 5, versículo 9, a parte A do versículo, ele diz: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Outra pergunta que ele faz a esposa de Ananias, a Safira. Ele pergunta a ela. Então ele diz aqui: portanto vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica, tentando enganar a direção apostólica. Mas as pessoas aqui, a gente só vê o que está aqui na nossa frente. Mas Deus, ele sonda os corações, ele sabe que o que a gente vai pensar, mesmo antes da gente pensar. Ele já sabe.
Então não tem como enganar a Deus. Posso enganar qualquer pessoa, menos a Deus. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Não se engane. O pecado que cometemos aqui na terra, não atentamos contra as pessoas visíveis, não. Atentamos diretamente contra Deus, porque vamos de encontro à sua vontade. Então, as consequências vêm, nós sabemos que vêm. A igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira simulavam nessa comunhão com mentiras. Quer dizer, a igreja vivia em comunhão, vivia sim, mas a gente sabe que há sempre pessoas no nosso meio tentando atrapalhar a obra do Senhor. A Bíblia diz, servindo como pedra de tropeço, mas a gente sabe que o fim dele está próximo, amigo. Isso, e assim nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, cujo título é o problema da mentira dentro da família. Então agora a gente entra mais incisivamente no aspecto familiar, né, e de relacionamento familiar. Primeiro ponto, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira, como nós já dissemos, eram marido e mulher e se acordaram entre si para mentir aos outros. Mas o comentarista da lição nos lembra que há tragédia aqui no que esse casal fez, e também pode haver tragédia nas famílias que comecem a conviver com a mentira. Eu tenho que fazer uma confissão. A verdade prática dessa lição me chamou muito a atenção e custei a entender, porque ela diz, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. E tive que meditar um pouco para entender, né? A mentira produz flores, o que será que quis dizer o comentarista? E aqui nesse ponto, queridos, em que estamos vendo, do ponto de vista familiar, a nocividade que há por trás das mentiras grandes ou pequenas, porque isso mina a confiança. E relacionamentos, queridos, têm um fundamento. E esse fundamento é a confiança. O que diferencia, irmão Salomão, um relacionamento duradouro, um relacionamento familiar, com quem nós não temos relacionamento, é a confiança. E a mentira é um dos agentes que corrói, que corrompe, que destrói a confiança. Por consequência, ele também destrói os relacionamentos. Mas voltando à verdade prática, finalmente eu entendi. Eu me lembrei daquele episódio em que Jesus amaldiçoa a figueira. Porque ela aparentava ter frutos, mas quando ele se aproximou, não havia. Também me lembrei daquele versículo que diz ainda que o fruto da oliveira minta. Isso diz respeito a uma árvore que põe a flor, e todos nós sabemos que primeiro vem a flor e depois o fruto. Não é? É assim que deveria ser. Mas quando o fruto da oliveira mente, é quando vem a flor, mas não vem o fruto. Então é disso que se trata. Na família, quando nós lançamos mão da mentira, pode ser que até por um momento aquilo aparente algum benefício, a flor, mas isso não vai dar fruto. E o fruto que porventura vier a sair dali é doente na sua concepção. Então é por isso que precisamos atentar e não começar a conviver com mentirinhas e nem com grandes mentiras, porque isso traz problema para aquele que emite a mentira e para todos os envolvidos numa família. É verdade. Tem certas mentiras que aparentemente traz um alívio, né? Traz um conforto, mas as consequências finais muitas vezes é consequência de morte. Exatamente. O segundo ponto do segundo tópico tem como tema: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Alguém pode dizer, rapaz, esse tema é pesado, é difícil de concordar com ele, mas eu vou repetir para você entender melhor.
quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Olha só, ele diz aqui, olha, em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que, aí a gente vai para o texto, olha o que ele diz, Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa luta existe, um se opondo ao outro. É como a gente vê aquele desenho do pica-pau, onde tem o pica-pau anjinho e o pica-pau do mal, lutando entre si para fazer a vontade de ambos. É só simbólico isso aí. Mas fala sobre isso, essa luta constante. Mas aí Paulo, no versículo 24, ele expressa muito bem sobre isso. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Em outras palavras, os que são de Cristo, quem é de Cristo, ele simplesmente pegou as paixões e as suas concupiscências, foi crucificado, foi enterrado, morto. Aí diz o versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas aquele que não vive em Espírito, ele não vai andar segundo o Espírito. Ele não vai crucificar a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Por isso que o autor aqui ele diz, olha, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Certo? Ele diz assim, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. É a única coisa que o diabo criou. Ele é o pai da mentira. Ele criou a mentira. Então, quem produz ou quem pratica a mentira está usando meios ou coisas que o diabo criou. Que ele é o pai da mentira. Se ele não dominar o crente, significa que este não está mais no espírito, mais na carne. É duro dizer isso, mas aquele que pratica a mentira, que anda sempre mentindo, que para ele a verdade já não é mais verdade, para ele a mentira já se tornou verdade. Então, ele está seguindo o pai da mentira. Não vem de Deus, não vem dos preceitos de Deus. Exato. E assim nós chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O primeiro ponto é cuidado contra os defeitos morais no lar. Sabe aquela história de chamar o filho e dizer, olha, diga que o papai não está para uma visita inesperada ou para uma ligação? Hoje não tem mais telefone fixo, né? Não tem mais. Só em museu. Talvez uma geração aí nem entenda a analogia, mas antigamente tinha um telefone fixo na casa e uma ligação inesperada. No domingo, o pai ou a mãe, inadvertidamente, diziam para alguém, diga que eu não estou, né? Que saí. E, infelizmente, queridos, a mentira, muitas vezes, é relevada pela cultura brasileira. Nós somos ensinados de que pequenas mentiras não têm nenhum problema. Mas, à luz das escrituras pequenas, médias ou grandes, se é que existe essa escala, estão todas presas a uma mesma raiz comum que conduz a Satanás. Porque toda mentira produz um efeito nocivo. Essa mentira que eu mencionei, que por muitos pais era tida como inocente ou sem nenhum problema, estava ensinando para os seus filhos uma saída fácil para um inconveniente, irmão Salomão. E esse é o problema. É no defeito moral que ela causa no caráter da criança. Porque ela está dizendo que é possível sair de situações inconvenientes mentindo. Isso começa a ganhar corpo no dia a dia e a mentira passa a ser um recurso válido para que ela saia de situações inconvenientes. Então, como pais, nós precisamos ter o cuidado de não lançar mão desse recurso em absolutamente nenhuma situação, mas encarar os inconvenientes com caráter.
e com justiça. Esses são conceitos, às vezes, muito distantes da cultura brasileira, mas que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, né? E se a gente for expandir o que a mentira traz de problemas, em última instância, uma sociedade que usa a mentira como recurso é uma sociedade desequilibrada, problemática, corrupta, irmão Salomão. E tudo isso tem raiz nessa abordagem que o brasileiro muitas vezes dá para que a mentira não tem problema. O brasileiro às vezes mente para o professor, mente para o pastor, mente para o vizinho. Queridos, à luz das Escrituras, tudo isso é raiz maligna. Tem raiz no pai da mentira, que é Satanás. Então, precisamos extirpar do nosso dia a dia a mentira. Grande, média ou pequena, não interessa. Protegendo as nossas crianças dessa cultura corrupta e de achar que pode resolver os inconvenientes da vida mentindo ou agindo de forma injusta. Bom, chegamos no nosso segundo ponto do terceiro tópico, que tem como tema: precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Olha, a lição é muito própria, ela ensina muito bem sobre isso. Todos nós não estamos libertos de cometer esse pecado. Só quando a gente morrer e for para a glória. Enquanto a gente estiver aqui nesse corpo corruptível, corpo falho, a gente está sujeito a isso. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que agiu no casal Safira e Ananias. Ninguém está livre disso aí. Mas a Bíblia nos mostra que devemos lutar e não aceitar, e não permitir agir dessa maneira. A Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, nos vai falar sobre Romanos 1, 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Isso é hoje, não é para amanhã não. O que acontece é isso hoje mesmo. As pessoas estão mudando a verdade em mentira. Estão mudando. A mentira está dominando toda a cultura, todas as pessoas, e já adentrou nas famílias. É preciso a gente dizer um basta e não aceitar isso. Temos que ser autêntico e verdadeiro, porque foi assim que Jesus agiu aqui na terra. Não encontramos nada que Jesus falou que foi uma mentira ou uma meia-verdade. Não, ele foi verdadeiro. Ele deu o exemplo para nós. Os servos de Deus, cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Sim, as consequências diretas da mentira é a hipocrisia. As consequências diretas, certo, da mentira é hipocrisia. Não tem como mudar isso aqui, pois esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar, destruir uma família. Tem casais que hoje a esposa não sabe a senha do celular dele, ele não sabe a senha do celular dela. Então, procedimento que leva à ruína de casais por causa da mentira. Então, atento a isso. Não deixe que a mentira entre no celular. É verdade, meu Salomão. Esse é um conselho maravilhoso. No terceiro ponto do terceiro tópico, o comentarista da lição vai concluir essa nossa lição de hoje com o título Não deixe o inimigo agir na família. É interessante como o apóstolo interpela Ananias, perguntando para ele por que ele deixou Satanás encher o seu coração. Ele, na verdade, pergunta por que encheu Satanás o seu coração, Ananias. Era inacreditável do ponto de vista do apóstolo como ele achou que, diante do que Deus estava fazendo no meio deles,
porque eles viviam na igreja primitiva um momento, querido, sui generis, né? Tinha a ação do Espírito Santo de forma extremamente potente, né? Era diário o milagre, o enchimento no Espírito Santo, e mesmo assim isso lembra Israel no deserto, né? Onde Deus aparecia de forma miraculosa, poderosa, e mesmo assim o povo pecava. E por isso pagou o preço mais alto, porque estava diante da glória de Deus. Se a gente às vezes não entende por que aconteceu isso a Ananias e Safira, nós precisamos entender que esse momento da igreja era crítico, muito crucial, porque é da igreja primitiva que sairiam os missionários, ou, por exemplo, Paulo, para levar o evangelho para todas as nações vizinhas. E era preciso que aquela igreja fosse genuína. Por isso a reação do Espírito Santo de Deus foi tão severa. E Ananias e Safira estavam experimentando, queridos, todas essas experiências profundas da igreja, e mesmo assim, por isso o apóstolo pergunta de forma tão atônita: por que Satanás encheu o seu coração? Se não me engano, é a NVI que também traz a tradução como encheu Satanás o seu coração. É a pergunta de um apóstolo que não entende porque, mesmo diante de tudo que o Espírito Santo de Deus tem feito na igreja, ele deixa Satanás conduzir o seu coração às suas escolhas. Então, nós concluímos essa lição enfatizando, queridos, como pais, como filhos, como membros da família. E a gente pode estender isso para todos os aspectos do relacionamento humano. A mentira não pode ser um recurso para nós resolvermos inconvenientes ou mesmo para parecer melhor para as outras pessoas. A mentira, como diz um velho ditado, né, irmão Salomão? A mentira tem pernas curtas. É verdade. Chegamos à conclusão da lição. O que vimos aqui sobre esse casal, Ananias e Safira, serve para nós hoje. O ato que eles cometeram, ou o pecado que eles cometeram, a recompensa foi instantânea. Os dois caíram mortos instantaneamente. Aí você pode perguntar, mas espera aí, meu irmão, por que foi tão rápido ali a sentença? Porque para nós hoje, você pode ver que se a gente cometermos os mesmos erros, aí vocês vão dizer, vem a morte? Sim, vem a morte. Estamos sujeitos à morte também, a morte espiritual que é a pior de todas. O afastamento que nós perdemos, a comunhão com Deus, é a morte espiritual. Não tem a morte pior, que é longe de Deus. Então eles passaram mesmo por isso. Nós sabemos que a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. É onde encontramos a verdade, é na igreja de Deus. As pessoas não querem vir mais para a igreja, acham que pode cultuar, fazer isso em casa ou arrumar algum tempo, que não fazemos isso. Em casa temos tempo para tudo, menos para cultuar a Deus. Então, para que essa lição possa ficar no seu coração e possa trazer ensinamentos dentro da palavra de Deus, busque ao Senhor, ande na sua presença, seja verdadeiro, autêntico, sempre dizendo a verdade, principalmente para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu esposo, no lar, porque acabando com o lar, destrói tudo, certo? E venha para a igreja adorar o Senhor, porque é na igreja que encontramos a coluna da verdade. Você pode dizer, mas onde é que está escrito isso, irmão Salomão? A lição nos mostra lá justamente aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, 1 Timóteo 3,15: Todavia, se tarda, para que vos saibais como convém vós comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo,
a coluna, o fundamento da verdade. Isso é a igreja de Deus. Amém, né? Que Deus possa ter falado ao seu coração nessa aula, que possa trazer ensinamento. E já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. A paz do Senhor.